Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está aqui mais uma vez em mais uma palestra, mais uma grande palestra que eu estava muito ansioso para essa. E eu estou aqui, eu sou colaborador da Abraps, eu sou o Gabriel, para quem já não me conhece, quem é a primeira vez. E eu estou aqui com a Bruna, e ela vai ser a palestrante de hoje. Pode se apresentar, Bruna. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Bruna, sou psicóloga de formação, sou especialista em psicopedagogia, em transtorno de espectro autista também. Tenho experiência como acompanhante terapêutico em clínica, em CAPS, faço alguns atendimentos online. Essa é a segunda palestra que eu faço aqui, né, para a Abraço Psi, então eu queria agradecer, né, primeiramente, a oportunidade, agradecer esse congresso que vocês estão fazendo, maravilhoso, que está sendo um sucesso, né, e está informando aí, ajudando tantas pessoas. Sim. Perfeito, então. Eu vou deixar a palavra o resto para você poder começar. Pode ser? Legal, perfeito. Então, pessoal, como eu falei, essa é a segunda palestra que eu estou fazendo, né? A primeira foi sobre ansiedade, então, sobre ansiedade e as consequências da ansiedade não tratada. Então, quem ainda não assistiu, se quiser dar uma olhadinha lá também, foi na segunda-feira, foi no primeiro dia. Estou no primeiro e no último dia, agora que eu parei para pensar. E a palestra de hoje, ela tem o tema, né? O título: O salário do pecado é o suicídio. Considerações da psicologia sobre depressão, suicídio e a religiosidade, tá? Então, vou passar um cronograminha para vocês, né? Para vocês irem se preparando mais ou menos. Então, eu vou começar falando um pouquinho da diferença entre religião e religiosidade. Vou falar um pouquinho sobre depressão, o conceito, os sintomas, as causas, um pouquinho de diagnóstico e tratamento, falar um pouquinho de suicídio, da relação das três, né, da relação entre depressão, suicídio e religiosidade. E se der um tempo, a gente pode responder algumas perguntinhas, tá? Então, quem tiver perguntas, se quiser colocar aí no chat, se quiser mandar para mim no meu Instagram também, tá aí, a Bruna Psico, ou também para a Brapsi, a gente pode ir conversando também. Ok, pessoal? Então, vamos começar. Antes da gente começar esse tema, né, eu queria deixar... queria esclarecer algumas coisinhas, que é um tema um pouquinho polêmico, né, falar de religião é sempre polêmico, tanto que dizem que religião e política não se discute, né, sempre tem essa frase, né, sempre aparece, porque sempre dá briga. Então, antes da gente começar, eu queria deixar claro que eu não vou aqui citar... não vou aqui nem defender, nem criticar a religião A, B ou C, tá? Eu vou falar de maneira um pouco mais genérica, porque eu acredito que esses assuntos são muito pessoais, né? Vai da experiência de cada um. Então, eu vou falar de maneira genérica, vou falar no sentido mais amplo, né? Vou falar a princípio, né? De um Deus, de um ser superior, que eu acredito que ele é comum aí em todas as religiões, no sentido da fé, no sentido de pensamento mais positivo, tá? De ver a vida. Então, eu vou falar mais nesse sentido da religiosidade, tá? Então, da mesma forma, se eu alguma coisa, né, que não agrade a algum de vocês, como eu acabei de falar, nessas questões de crenças, cada uma, né, tem a sua, então vou pedir, né, já peço desculpas antecipadamente, pedir para não se incomodar e cada um, né, abstenha o que não serve e pegue para si o que serve, tá bom? Então, agora vamos começar, finalmente. O título, né, acredito que muitos já conhecem, ele foi mudado, né? Então, a frase original, ela vem assim: o salário do pecado é a morte, né? Da onde que vem essa expressão? Ela já foi usada em poemas, já foi usada em músicas. A sua primeira aparição, ela está na Bíblia, no texto de Romanos, deixa eu só conferir aqui na minha colinha, no 6:23, onde Paulo explica essa questão com detalhes, né? Que ele fala que o pecado da morte
Ele fala aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no nosso Senhor. Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desculpa, gente, que essa parte eu tive que colar. Então, assim, Paulo, nesse momento, ele está fazendo uma comparação em uma vida com Cristo e uma vida sem Cristo, né? Então, uma vida com a religião e uma vida sem religião. Não necessariamente apenas de uma morte física, né, que está destinada a todos os homens, então todo mundo sabe que a gente vai ter que passar por isso em algum momento, mas também há uma morte espiritual, né? Então, nesse momento, Paulo está falando de morte nesses dois sentidos, tá? Então, religião e religiosidade, gente, qual que é a diferença? Por incrível que pareça, eu fiz as pesquisas, né, para preparar para vocês, porque até eu tinha um pouco de dúvida na diferença desses dois sentidos, porque eu já ouvi conceitos diferentes das duas, e nas próprias pesquisas eu achei conceitos diferentes, tá? Então, depende do autor, cada um fala uma coisa. Mas o que mais apareceu, que é o que eu vou trazer para vocês, o que eu vou usar para mim, a religião é um conceito único, tá? Então, aparece assim, que a religião é um termo de origem latim que significa religação com o divino, no caso, Deus, né? Como sendo, como ela se baseia na crença, então, na existência de um poder, algo sobrenatural que independe de destino, de ser humano, de que se deve respeito, se deve obediência. É um sistema de doutrinas, de crenças, práticas rituais, de um grupo social e estabelece uma determinada concepção de divindade, né? Então, ela faz a relação do homem com a fé. Já a religiosidade, que foi o que diferenciou um pouco mais nos conceitos que eu achei. Mas o geral, o que mais apareceu foi a religiosidade sendo qualidade do que é religioso, tá? Então, uma tendência para os sentimentos religiosos, uma pessoa que tem uma tendência para sentimentos religiosos, para as coisas sagradas, que mais? Ela é um vínculo estabelecido com uma religião religiosa, uma organização religiosa, perdão, o ato de você participar de cultos, de você pensar com a fé, de você fazer orações, tal. Então, isso seria a religiosidade. Então, a religião, ela está vinculada à instituição, ao acordo social, à parte teórica, à organização hierárquica, até mesmo a uma parte de atividade política mesmo. E a religiosidade, ela é aquele sentimento, é a fé praticada, é a posição mais íntima, é a parte mais de intuição, tá? Então, de um ponto de vista um pouco mais geral, assim falando, a religiosidade, ela fala mais no sentido de reflexão, tá? Então, ela vai mais na parte das crenças pessoais da pessoa, mais dentro da fé, tá? Do ponto de vista psicológico, né, agora trazendo um pouquinho para a gente, a religiosidade, ela pode influenciar também os valores e o modo de agir das pessoas, porque ela reflete pelas crenças da religião naquilo que é correto ou que não é correto, né? Então, por exemplo, quem segue a Bíblia, vamos dizer, a religião que segue a Bíblia, lá entre os 10 mandamentos está escrito, não matarás, não cobiçarás a mulher do outro, né? Não roubarás, tal. Então, isso já são valores sociais, não deixa de ser valores sociais, né? Então, pensando por esse lado psicológico, a religiosidade ela vai influenciar o indivíduo também, né? Então, ela também vai mostrar como o sujeito pensa que vai se comunicar ao redor com as outras pessoas. Então, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa que ela está dentro de uma religião, né? Já aconteceu também de
por conta das crenças familiares, a família, principalmente com adolescentes. Então, às vezes, a família impõe alguma coisa de crença e o adolescente não aceita, então acaba dando muito conflito, muito choque. Né? Hoje em dia é muito comum isso com os nossos jovens. Né? Então, isso são coisas que aparecem muito, principalmente para quem é psicólogo. Né? E deixa eu ver o que mais. E passando também por essa parte de psicologia e religião, a religião ela também pode participar como uma manifestação de força no indivíduo, né? Então ela está aí para a pessoa ajudar a superar as dificuldades no sentido de pensamento positivo, como eu falei no começo, né? Então assim, quando a gente está com medo, quando a gente acha que alguma coisa vai dar errado, então qual que é a primeira frase que alguém escuta ou que se fala? Pensa positivo. Né? E quem normalmente segue uma religião pode pensar assim, mas, sei lá, Deus ou a entidade que a pessoa segue vai me ajudar, vai me abrir as portas, vai não sei o quê. Então, isso não deixa de ser um pensamento positivo. Então, isso também vai ajudar a pessoa do ponto de vista psicológico, né? E só para finalizar essa parte, a Organização Mundial de Saúde, pela pesquisa que eu fiz, em 1988, ela incluiu o conceito multidimensional de saúde na dimensão espiritual também. Então, saúde deixou de ser apenas a ausência de doença, né? E ele passa a ser todo esse conceito. Saúde física, saúde mental, e também na dimensão espiritual. Então, porque a religião, ela pega essas questões de significado e sentido de vida, não apenas limitando a prática religiosa, né? Aquela propriamente de apenas ir ao culto. Então, nesse sentido de vida, de propósito, de pensamento positivo, a religião ela pode ajudar a pessoa nesse sentido também, tá? Então, passando um pouquinho dessa parte de conceitos, tá? Indo um pouquinho agora para a depressão. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente, peraí. Também vou, é mau costume meu, de 2 em 2 minutos estou bebendo água. Ai, não dá, né? Senão a garganta tá super seca, daqui a pouco a gente começa a tossir aqui, que nem uns doidos. Então, vamos lá. Acredito que, como o tema central de hoje é essa parte de depressão, suicídio, muita gente já contextualizou, né? Mas eu gosto de passar um pouquinho o conceito também, até porque nem todo mundo conseguiu ver todas as palestras, né? Então, a depressão, gente, ela é caracterizada pela perda ou pela diminuição do prazer da vida, tá? Então, coisas que antes a pessoa sentia prazer, antes ela sentia alegria, a partir de determinado momento perde o sentido, né? Então, às vezes ela acaba ficando angustiada, ela começa a se prostrar, começa a enrolar, né? E aparentemente sem nenhum motivo. Começa a ficar entristecida. E por muitas vezes, esse desânimo, ele pode vir até por desequilíbrios de uma química cerebral, né? E muita gente de fora, principalmente, não entende isso. Eu acho que essa é uma das questões principais, porque ainda é muito tabu a depressão, né? Ainda é um assunto que, infelizmente, em pleno século XXI, pleno ano 2022, isso ainda não é discutido. Então, muitas pessoas ainda não entendem que é uma questão cerebral também, tá? Então, sim, com a diminuição de neurotransmissores, como a serotonina, que são ligadas à sensação de bem-estar, acaba sendo gerada a depressão na pessoa, tá? Então, por isso que ela acaba tendo esses sentimentos um pouco mais tristes, irritação, vai perdendo o sentido, vai perdendo o prazer nas coisas que antes ela tinha, tá?
Então, hoje se sabe que a depressão, ela não, como eu falei, ela não é apenas uma infelicidade crônica, né? Mas ela também pode causar alterações fisiológicas, né? Então, baixa imunidade, aumento nos processos inflamatórios. Então, tem pesquisas que falam que pessoas que têm depressão, até que tomavam medicamento, tiveram sintomas maiores de Covid ultimamente. Eu cheguei a ver uma pesquisa falando isso. Por que pode ser? Por conta disso, dessa questão do sistema imune ser um pouco mais baixo. Então, se é por conta da medicação, se é por conta dos próprios neurotransmissores, eu não consigo explicar, né? Porque foge da minha alçada. Mas tem alguma coisa a ver, né? Sim. Então, e há uma grande diferença, gente, entre a tristeza e a depressão. Porque a tristeza, ela normalmente é desencadeada por algum fato que acontece, e geralmente ela não dura, sei lá, mais de 15 dias, um mês que for, dependendo do que aconteceu, né? E ela normalmente vem em onda. Então, às vezes a pessoa lembra do que aconteceu, depois ela esquece, enfim, dependendo do que for. E a depressão, não. Ela chega de mansinho aí, de pouquinho, se instala e ela tende a ir piorando se ela não for tratada, né? E aí ela vai evoluindo, do estágio leve, moderada, até chegar no grave. A depressão no estágio leve, ela pode ser controlada com medicamentos, né? No estágio leve, ela pode ser controlada sem o uso de medicamentos, apenas com terapia, com exercícios físicos, dependendo, né? E os níveis mais entre os moderados e os graves, daí dependendo da situação, passando pelo diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, costuma ser, pode precisar de medicamento, fora terapia, exercícios, entre outras coisas, tá? Então, são vários os sinais e os sintomas aí da depressão, alguns que o pessoal já está mais acostumado, já conhece, e outros que até a gente às vezes desconfia. Então, por exemplo, apatia, falta de motivação, muitos medos, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, por consequência, perda ou aumento de peso, alto grau de pessimismo, alto grau de baixa autoestima, né? Então, a pessoa está sempre ali se denegrindo, insônia, perturbações do sono, como eu já falei, falta de prazer nas atividades, sensação de vazio, irritabilidade, um raciocínio um pouco mais lento, esquecimento, ansiedade, a vontade de morrer também, que vai entrar ali no suicídio. A ansiedade e a depressão, elas podem andar juntas também, como eu falei na outra palestra. E, então, além dos sintomas emocionais, tem o físico, que nos físicos eles entram. Dores de barriga, pode ser. Os físicos são os menos comuns aí da depressão. Então, eles podem entrar físicos, má digestão, constipação, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dor no corpo, pressão no peito, a queda da imunidade, como a gente já falou. Então, são vários os sintomas aí entre físicos e emocionais que a depressão pode causar, tá? As causas da depressão são amplas, né? Então, ainda não se sabe bem, né, por onde que ela vem, e às vezes pode ser não só por um motivo, né? Então, pode ser desencadeada por várias questões. Então, às vezes a pessoa já pode ter uma predisposição genética e ter algum fator ambiental aí que aconteceu e o negócio, explodir, né? Então, como eu já falei, pode ter a relação com os neurotransmissores, né? Que seriam, de modo geral, a serotonina, a noradrenalina e também a dopamina, que eu esqueci de falar da outra vez. E aí também pode ter as questões biomecânicas, então, da parte do corpo, da parte física.
os problemas, as disfunções hormonais, os problemas na tireoide, as questões de peso, o sedentarismo, a dieta desregrada, a fibromialgia e outras doenças crônicas pode desencadear a depressão, questões de genética também, então famílias que com quadros depressivos têm mais chances de outras pessoas desenvolver essas questões, outras pessoas desenvolver quadros depressivos, personalidade também é um fator. Então, como eu já falei, pessoas com baixa autoestima, pessoas que facilmente ficam com um grande quadro de estresse, ou que são pessimistas também, que já sofrem de ansiedade, que faz uso ou abuso de álcool e drogas também são mais propensas à depressão. E, por fim, os fatores ambientais, que a exposição à violência, né, seja ela física ou psicológica, a negligência, abuso, da mesma forma, abuso físico, psicológico, pobreza também extrema, entre outras questões ambientais aí que pode acontecer, também são fatores que mais suscetíveis a pessoa desenvolver uma depressão, né? Então, ela já pode ter ou uma questão aí bioquímica, ou genética, ou alguma personalidade mais suscetível, e aí vem algum fator ambiental e aí o negócio acontece, né? E quando acontece, o que a gente faz? Né? Qual que é o diagnóstico e o tratamento aí? O diagnóstico, ele é semelhante também à palestra lá que eu fiz da ansiedade. Então, tem alguns testes, alguns questionários que podem ser usados, né, na avaliação da doença. De modo geral, o diagnóstico ele é feito por um médico, né? Então, ele pode ser, o psicólogo ele pode auxiliar nesse diagnóstico. Então, o ideal, né, o sonho é que seja feito por uma equipe multidisciplinar aí, mas a gente sabe o quanto que é difícil, né, principalmente, sei lá, principalmente tudo, né? No SUS, no convênio, sei lá. Então, é complicado. Então, o psicólogo, ele auxilia também, mas quem pode atestar laudo é apenas o médico, né? De preferência, um psiquiatra. Então, é feita essa avaliação, né? Baseado no histórico do paciente, no histórico da família, como eu já falei. Então, é importante considerar essas questões genéticas, essas questões ambientais. O médico pode ser que peça alguns exames também para eliminar outras questões físicas, né? Então, por exemplo, uma pessoa com problema na tireoide, ela pode apresentar um desânimo, uma certa tristeza que pode ser confundida com a depressão, né? Então, é importante ver se os níveis de tireoide estão bem regulados para não confundir com a depressão e acabar, às vezes, até medicando. Então, às vezes, é importante, às vezes, fazer outros exames também. Desculpa. E além disso, também, a depressão, às vezes, ela pode, e por muitas vezes, na verdade, se associar a outros transtornos psicológicos. Então, a pessoa ela pode ter um quadro ansioso com um quadro depressivo, pode ter aí uma bipolaridade com um quadro depressivo, uma síndrome do pânico com um quadro depressivo, né? Tanto de evolução uma para outra, né? Às vezes ela tem aí um quadro depressivo e evolui para uma síndrome do pânico, ou o contrário, né? Então, é necessário fazer esse diagnóstico aí bem detalhado, com bastante calma, porque quando tem duas doenças psiquiátricas, associadas, então o tratamento, é necessário fazer o tratamento de cada uma bem ponderado, né? Então, bem focado. Claro que, às vezes, o próprio medicamento, ele pode ser que auxilie nas duas, né? Mas é necessário tá bem direitinho aí com as duas questões, quando for o caso, né? E também quando for o caso de depressão, como eu já falei, aliás, desculpa, quando for o caso de medicamento.
Como eu já falei, se for uma depressão mais leve, nem sempre precisa, às vezes só a terapia, o paciente já consegue se reerguer, já consegue seguir, tá? E, então, falando dessa parte do tratamento, como eu falei, entre mais leve e mais grave, dependendo da situação, pode durar semanas ou às vezes até mesmo anos, se for o caso, né? Se for uma depressão aí reincidente, então pode durar até anos, se precisar. Os medicamentos, de modo geral, eles regulam essa parte química, né, dos neurotransmissores, então o médico ele vai escolher aí, dependendo das queixas do paciente, qual que é o que ajuda ali melhor, né? Qual que está faltando mais serotonina, noradrenalina, qual que vai ser o melhor ali para aquele paciente. Então, por isso que tem uma gama aí de medicamentos. E o acompanhamento psicológico é essencial, né? Porque o medicamento sozinho ele não faz milagre, né? Eu sempre falo. O medicamento ele vai ajudar nessa parte de regulação química, só que é necessário que a pessoa aprenda a enxergar as coisas de um novo modo, né? E isso o remédio não vai fazer. Então, a terapia, fazer exercícios físicos, né? Alimentação também, água também é super importante. Então, só medicamento não basta, né? Então, é essencial a gente ter outras coisas também para ajudar, tá? Então, finalizando essa parte aí da depressão, passei bem por cima, a gente precisaria de umas 2 horas, né, para ir a fundo desse tema. E entrando agora nessa questão, indo um pouquinho mais a fundo na parte de suicídio, tá? Então, como que a gente pode definir o suicídio? O suicídio, gente, ele é já é uma forma de autodestruição, tá? É uma realização aí de dar fim à própria vida. É uma escolha que a pessoa tem e ela vai causar aí graves implicações sociais, principalmente para quem fica, né? Então, isso é uma coisa que normalmente a pessoa que faz, ela tá tão ali dentro do furacão, vamos dizer, que ela não consegue pensar nisso, em quem fica, né? E às vezes ela até se culpa por isso, mas ainda assim, para ela é a melhor solução. Pessoas de todas as idades e classes sociais aí cometem suicídios, então a gente já viu gente famosa, muito famosa aí, com muito dinheiro, que tem tudo na vida, que a gente acha que está aqui do lado de fora, né? Cometendo aí suicídio, quanto uma pessoa mais humilde, a gente vê no jornal que, sei lá, se jogou da ponte, né? Então, de todas as idades e classes sociais pode acontecer. E vários motivos podem levar alguém a cometer o suicídio, tá? Normalmente, a pessoa, ela pode fazer para aliviar as pressões externas, então, como as cobranças sociais, a culpa, como eu já falei, remorso de alguma coisa, alguma ansiedade, medo, algum sentimento de fracasso, alguma humilhação que ela pode ter sofrido. Então, vários podem ser os motivos, tá? Não dá para saber exatamente como que essa pessoa se sente, né? Normalmente, quem tem as ideias suicidas, elas podem ter, como eu já falei, vários sentimentos ali conflituosos e ambivalentes. Então, nessa questão da culpa, ela tá ali no meio do furacão, ela acha que o suicídio é a melhor solução, mas ela ao mesmo tempo está se culpando por aqueles que vão ficar. Tipo, sei lá, fulano vai sentir minha falta, fulano vai ficar triste. Mas eu ainda acho que é a melhor solução, né? Então, a própria pessoa já está angustiada, ela fica ainda mais angustiada por esses sentimentos que ela sente naquele momento, né? Então, é um estado, assim, de muita ambivalência. Ela pode, né, às vezes, buscar por atenção, por ela estar se sentindo esquecida ou ignorada, seja qual for o contexto que ela vive.
Muita gente, às vezes, pode ter o desejo de, sei lá, revidar alguma coisa, né, de se vingar de alguma coisa que aconteceu, às vezes de um parente, algo pode ter acontecido de ruim na vida dela. E, de modo geral, as pessoas, elas sentem vontade ou de desaparecer, ou de fugir para um lugar melhor, ou necessidade de alcançar a paz, um descanso, colocar o final ali imediato naquela situação de dor, de tristeza que ela sente que não tem mais o que fazer, né? Então, de modo geral, isso é o que a pessoa mais fala, né? Enquanto justificativa, que não cabe a gente a julgar se está certo ou está errada a justificativa da pessoa naquele momento, tá? Os sentimentos e os impulsos suicidas, eles são normais? Pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana, uma vez que a morte faz parte da natureza humana. Então, se a gente vive, uma hora a gente vai morrer. Então, é um ciclo natural. Tudo que está vivo, uma hora morre. Até para a gente poder começar uma coisa nova, uma coisa antiga tem que morrer. Então, por exemplo, para você comprar um carro novo, você tem que desfazer do seu carro velho. Então, o seu carro velho tem que morrer. Ele tem que sumir da sua vida. Né? Então, tudo são ciclos. Então, da mesma forma, esse sentimento, esse pensamento, ele faz parte do ser humano. Então, pensar nisso faz parte da natureza. Então, e faz parte da possibilidade de escolha que a gente tem. Tá? Porém, o impulso suicida, quando a pessoa chega a planejar, quando a pessoa chega a ir um pouco mais a fundo nessa ideia, já está passando da normalidade. Tá? Normalmente é algo de pessoas que já estão mais emocionalmente fragilizadas, né? Diante de alguma situação, que é como a gente já falou, que ela pode pensar que o suicídio é a melhor saída, tá? E, principalmente, enquanto sendo um dos sintomas da depressão mais grave, tá? Do quadro de depressão mais grave. Então, o suicídio aí, ele entra como... O suicídio não, perdão. O impulso suicida, ele entra como um sintoma mais grave da depressão, no sentido da depressão mais grave, tá? E quem está por perto, né? Como que pode ajudar? Né? Já finalizando essa parte aí de suicídio. Então, é preciso, gente, perder o medo de falar de suicídio, para começar, né? Essa palavra, eu sei que ela é pesada, né? Então, quando a gente começa a falar, todo mundo já olha assim, sabe? Até mesmo gente da minha família, é difícil conversar sobre isso. Mas é preciso falar sobre isso, porque é uma coisa atual, sabe? Então, se a gente não falar, quem vai falar? Às vezes a gente tem um colega próximo que está passando por uma situação que você nem imagina. Porque é difícil falar sobre isso, é difícil saber com quem você vai falar. Então, o primeiro passo é quebrar esse tabu. Então, precisamos falar sobre isso. Tá? Então, ao perceber que alguém está se isolando, tá com umas conversas meio estranhas aí, uns papos meio de morte, perguntando algumas coisas, o primeiro passo é tentar se aproximar e tentar oferecer ajuda. A pessoa que ela está em crise, ela normalmente está se sentindo sozinha. Ela está se sentindo sozinha, ela provavelmente pode estar sentindo, querendo ficar isolada, tá? Então, se alguém se aproxima e oferece ajuda, pode ser que ela sinta ou ela perceba uma abertura ali para desabafar. E aí, nessa hora, pode ser, tá, que faça aí toda a diferença ter alguém para pedir conselho, alguém que a ouça sem criticar, principalmente. Acho que essa é a principal questão, né? Então, como que pode ajudar? Primeiro, a falar sobre isso.
segundo, ouvir sem críticas. Acho que é os principais pontos, tá? Então, nessa parte do suicídio, acho que é isso, gente. Só para finalizar, o tratamento também da depressão, os medicamentos, o tratamento da parte da depressão mais grave, eles começam a aliviar também essa tendência suicida, tá? Então, quando a pessoa está num quadro de depressão aí um pouco mais crônico, um pouco mais grave, aí ela começa a melhorar. Quando ela está nesse quadro mais crônico, já com ali uma ideação suicida, que vamos dizer é um dos últimos pontos aí do quadro de depressão mais grave, ela está em tratamento, fazendo tudo certinho, está tomando a medicação, tudo certinho, começa a aliviar esses pontos, e aí ela começa a ter uma melhora do quadro, tá? Inclusive dessa parte da ideação suicida, tá bom? E aí, finalizando essa parte de suicídio, entrando um pouquinho agora, já a gente já ir caminhando aí para o fechamento, a parte da relação entre depressão, suicídio e a religiosidade. Voltando aí. Gente, quem nunca ouviu aquela frase que quem não tem depressão, que quem tem depressão, aliás, não tem Deus? É verdade. Eu já ouvi demais. Ou que depressão é falta de Deus. Quem não tem, né? Bom, como eu acabei de falar de depressão, falar de suicídio ainda é um tabu. Então, para a sociedade, de modo geral, o adoecimento mental é um desafio, é um tabu, né? E para aqueles que seguem o estilo de vida religioso, que a gente já falou um pouquinho no começo, aceitar o adoecimento mental pode ser ainda um problema maior, por conta dos preconceitos que a pessoa pode ter sobre ela mesma e que os outros podem ter sobre esse assunto, né? Porque vem essas frases, a pessoa com depressão não tem Deus, a pessoa com depressão é falta de fé, quem tem depressão tem uma fé fraca, né? Esse preconceito que a pessoa tem, ou que as outras pessoas podem julgar e até falar para a pessoa mesmo, pode contribuir para que a pessoa fique cada vez mais triste, cada vez mais autocrítica e piorando cada vez mais o seu humor, né? Fazendo a pessoa se afundar aí cada vez mais. Então, para começar a compreender, sem esses preconceitos, sem preconceito nenhum, o adoecimento mental é o primeiro passo, né? Um passo super importante, né, na questão da busca de ajuda, né? Diminuindo aí o agravamento. Então, como eu falei, a parte da depressão, no caso da depressão leve, é possível uma melhora até sem medicamento, mas se não tratada, pode chegar até uma ideação suicida, né? Ou pode chegar até a um suicídio. Então, assim, olha a importância aí de um tratamento precoce. Então, a religiosidade, ela constrói aí um universo de reflexão, seja ele individual, seja social, envolve aí um contrato, envolve aí as crenças das pessoas, crença de família, crença do grupo de amigos. Normalmente, principalmente o grupo de amigos, eles pensam igual muitas coisas, né? Então, isso se baseia, como a gente já falou também, no sentido da vida, no sentido de esperança, né? No desenvolvimento do ser humano na sua trajetória em terra. Então, nisso a religião ela pode ajudar, né? Mas do ponto de vista negativo, também tem outras questões, como a gente já falou. Uma coisa importante que eu acho importante a gente frisar
é que, apesar da religião esse fundamento de fé, ter essa questão de sobrenatural, do sagrado, ela sempre fala da questão do posicionamento, né? Então, é preciso a pessoa se posicionar ali. Na própria Bíblia tem uma parte que fala, faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Algo desse tipo. Né? Tem então, também assim, aquele contexto que, se eu não me engano, foi o próprio Jesus que fala que quem bate, ele abre. Quem busca, alcança. Então, é necessário sempre buscar nessa parte também. Exatamente. Então, assim, não adianta, por exemplo, você querer, sei lá, por exemplo, não adianta eu querer arrumar o motor do meu carro se eu não entendo nada de mecânica. Exatamente. Se eu não tenho nenhum curso de mecânica, se eu não sei abrir o capô do meu carro. Né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se a gente quer ter uma profissão diferente, a gente tem que estudar para isso. Né? Se a gente quer emagrecer, a gente tem que ter os cuidados de alimentação necessários, né? Evitar o que todo mundo já sabe, né? Então, evitar doces, gorduras, comer mais fruta, nananana. Né? Então, assim, a posição ela é importante. E isso é uma coisa que a religião ela fala também, né? Então, como aquilo que a gente falou no começo, sobre o que vem ali nos 10 mandamentos, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente frisar. Quando... Oi? Eu acho muito interessante essa parte, porque, por exemplo, eu como cristão, né, e tudo mais, por mais que eu seja cristão, não me impede de buscar ajuda. Até mesmo porque se a gente parar para pensar nessas questões de que o crente não pode ficar doente, não pode isso, quem nunca ficou gripado? Quem nunca tossiu? Quem nunca teve catapora? Quem nunca se sentiu triste em algum momento? A gente não é super-homem. A gente tem um Deus que nos acolhe, que nos orienta, que nos ajuda, mas eu não sou super-homem. Então, é necessário que eu busque ajuda. Até mesmo porque a própria ciência, ela foi criada por Deus. Então, uma coisa que meu pastor sempre fala, a partir do momento quando eu nego a ciência, eu estou negando o próprio Deus, porque foi ele que criou. Então, é necessário que a gente tenha um equilíbrio entre espiritualidade e conhecimento. Concordo, perfeitamente. Isso era um dos pontos. Da mesma forma que Deus permitiu que fosse criado médicos, psicólogos, né? Médicos cirurgiões. Médico. Né? Então, dentistas. Né? Então, exatamente, a gente também precisa ser cuidado. Né? Então, Deus permitiu que tivesse pessoas para que pudesse cuidar da gente. Né? Então, eu penso nisso também, nesse sentido. Né? Então, quando que a religião ela se torna um fator negativo, né? Para a gente ir finalizando, que meu tempo está acabando. Vai, relaxa. Os líderes, há líderes religiosos, né? Penso, alguns aí que não têm essa visão, né? Como a do Gabriel, por exemplo, que eles se opõem a um tratamento psicossocial. Então, nesse sentido, as famílias elas se sentem impotentes porque elas ficam num conflito, porque muitas entendem que é necessário um tratamento maior, né? Seja com medicação, seja com um psicólogo, que for, mas os líderes falam que não, que tem que ser só por meio da fé, só por meio da oração, e a família entende que esse abandono pode gerar um agravamento da doença. Esse é um impasse, né? Então, esse é o momento que a religião ela se torna negativa. Um outro momento também às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, ela pode ter alguns delírios, falar alguma coisa meio aí fora da casinha e alguém dizer que ela está possuída. Isso. Eu já ouvi falar isso. Já está aí com alguma entidade do mal. Gente, isso antigamente era muito, muito mais falado. Hoje em dia deu uma baixada, mas... Né? Olha,
Nem vou falar sobre isso, que é tão absurdo que não merece gastar meus minutinhos finais. Exatamente. Que mais? Outra questão, né, é também que as pessoas com transtornos mentais, como, por exemplo, esse sentido da pessoa com depressão, pessoas, às vezes, que não têm força para se ajudar, né, que elas acabam sendo rejeitadas ali pela comunidade religiosa, seja ela qual for, né? E, sei lá, pessoas até, não só pessoas com depressão, pessoas tatuadas que for, homossexuais. E assim, independente de religião, a base é Deus. Não estou falando do que é certo ou do que é errado, mas eu estou falando de um Deus que é amor. E que Deus é esse que segrega e exclui? Né? Então, nesse momento, a religião ela está ali, ela está sendo negativa. Ela está quebrando os laços, ela está excluindo as pessoas. Né? E quando que a religião é positiva? Ela traz aí, quando ela traz um sentimento de conforto, que a gente já falou, finalizando, né? Ela traz um sentimento de conforto, ela traz uma esperança aí nessa questão de cuidado, como a gente já falou, então, na base do pensamento positivo, né? Então, assim, independente da entidade que a pessoa pensa, Deus pode me ajudar, né? Então, não deixa de ser uma forma de pensamento positivo. Porque se a pessoa não tiver pensamento positivo, ela não vai nem conseguir sair da cama, independente do transtorno que for. Né? Então, acho que uma das principais coisas seria essa. Né? Então, tem isso. Também a partir dos... Deixa eu ver o que mais. Peraí, gente, que eu estou preocupada com a hora, eu me enrolei um pouco. Não, relaxa. Deixa eu só ver aqui no meu... uma outra questão muito importante do que a religião pode ajudar, além de tudo que a gente já falou, é com relação à ideia de comunidade, do contexto social, tá? Então, assim, a pessoa que está ali vivendo a religiosidade, vamos dizer, né, no sentido de conceito que a gente falou, ali de estar junto, de participar, de ofertar, de servir, ela está junto de outras pessoas, seja ali cantando uma música, seja praticando uma autoridade, uma caridade, desculpa. E esse aspecto social, né, esse contato com outras pessoas, ele é um ótimo fator aí preventivo de depressão, né? Tanto preventivo quanto para ajudar no quadro de melhora, tá? E por fim, ela pode ajudar nisso que a gente falou também dos hábitos nocivos, né? De não matar, não comer demais, não beber demais, né? Não roubar. Então, assim, essa parte, ela se traduz aí na nossa saúde física, né? Principalmente essa parte de comer, de beber, né? Então, isso não deixa de ser uma ajuda no quadro depressivo também, de fazer exercício, de cuidar do templo do Espírito Santo, né? Então, são coisas que ajudam também a depressão, tá? Então, não, como a gente falou agora há pouco, não deixando de procurar ajuda médica quando necessário, né? Não esperando a possível cura milagrosa, não que não possa ter, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. E só aí, aproveitando o meu último minutinho, rapidinho, para encerrar, puxando um pouquinho agora o gancho para psicólogo, né? Psicólogo e religião. O psicólogo, ele tem que ter a mesma religião que o paciente? Para responder essa perguntinha, eu trouxe aqui para vocês um trechinho do Código de Ética de 2020, que foi reescrito, e lá fala que o psicólogo ele não pode induzir crenças religiosas nos clientes, tá? Exato. Então, como ser humano,
o profissional, o psicólogo, a pessoa, ela tem o direito de desenvolver, de procurar a religiosidade, a religião que ela mais se identificar. Tá? Então, eu, por exemplo, tenho as minhas crenças, mas durante o atendimento, quando eu entro na sala, elas ficam do lado de fora, tá? Durante o atendimento, eu estou ali de corpo presente com o meu paciente, senão não faz sentido o meu trabalho, tá? Então, por mais que o psicólogo ele tenha as suas preferências, no atendimento ele tem que deixar de lado, tá? Então, ele não pode, né, nem incentivar estratégias, não pode tentar mudar a crença do paciente, tá? Entretanto, né, ele pode conversar sobre isso, quando necessário, né, quando parte do cliente, né, de um modo que não possa julgar, né? Então, assim, se é alguma coisa que o psicólogo concorda, legal. Se é algo que ele não concorda, não cabe a ele julgar. Então, quando o paciente traz demandas aí que vêm da vida dele, é algo que pode ser conversado, pode ser trabalhado, não esquecendo que essas são demandas do paciente, são questões importantes para ele, né? Sempre buscando aí a parte de positividade, o posicionamento, e não esquecendo de abordar aí outros tratamentos, como a terapia, o acompanhamento do psicólogo, a parte de uma vida aí de hábitos saudáveis também. Sim. Tá bom? Terminei, consegui. Foi um assunto muito interessante. Não vai dar tempo de a gente responder todas as perguntas. Não. Uma boa quantidade de perguntas, mas foi uma live maravilhosa. Foi da mesma maneira como eu pensei, foi até melhor. É um assunto muito interessante. A gente poderia abordar sobre isso umas 2 horas direto, seria meu sonho. Sim, sim. Mas é realmente um assunto muito importante sobre essas questões como essa, quebrando a ignorância, quebrando os preconceitos, e que é importante que a gente tenha o conhecimento e que a gente tenha a nossa fé, e que a gente tem que andar com esses dois juntos, até mesmo porque a própria Bíblia fala que, até uma frase de um pastor muito famoso que eu tenho a igreja não é berçário e crente não é, e Jesus não é bebê, não é babá. Então, a gente tem que buscar o nosso. Ele já fez o maior pela gente, então a gente tem que fazer a nossa parte em todas essas questões. Bruna, foi um prazer imenso poder ter você aqui mais uma vez, mais uma live incrível que você proporcionou para a gente. Eu agradeço a você, a todas as pessoas que estão aqui também assistindo. É um prazer imenso. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou anotem a palavra de verificação, pessoal. A palavra de verificação vai ser religiosidade. Deixe anotado para domingo vocês receberem o formulário, ok? Religiosidade vai ser a palavra de verificação. Bruna, fica com Deus, tá? Beijão. Obrigada. Forte abraço, tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal.